aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite é um texto muito interessante e muito lindo de se ler. É um dos milagres que Jesus operou de uma forma diferente. E eu gosto de ficar analisando os métodos de Jesus operar milagres, né? Jesus confunde às vezes a nossa cabeça, Jesus às vezes confunde, né, aquilo que a gente acha que vai acontecer. Ele, irmãos, diz uma famosa frase aí que eu não conheço quem foi o autor, que Deus complica, depois explica o porquê ele complicou, né? E é verdade o que acontece, a gente às vezes não entende, né, os mistérios de Deus. Olha, haja vista que os testemunhos que foram contados, né? Eu tenho visto aí, né, irmãos contando testemunho de arrumando emprego e ligando para ir trabalhar. Está tudo na contramão do mundo. Jesus faz com o seu povo, né? Coisa, pastor Gilvan arrumou trabalho, está até trabalhando agora. Eu até brinquei com ele hoje: pastor, vou trabalhar, não vai dar para estar no culto. Eu falei: tá bom, varão, glória a Deus. Estava passando aí apertado e Deus abençoou no meio da pandemia. Glória a Deus, vai na fé, Deus te abençoe no seu trabalho. Daí os meninos contando aí também: oh meu Deus, até o irmão Hélice agora virou motorista. Oh, Jesus é bom demais, irmãos. Jesus é bom demais, irmãos. A gente não entende, mas Ele cuida de nós, irmãos, nos mínimos detalhes. E esse texto aqui, irmãos, ele é intrigante. A Bíblia narra, né, esse milagre em que Jesus vai até uma aldeia, né? Não fala o nome da aldeia, né? A gente não tem o nome da aldeia. Mas quando Jesus chega nessa aldeia, ele é surpreendido por 10 leprosos, né? 10 leprosos que de longe chegam gritando e clamando por Jesus. Jesus, né? Mestre, chamaram Jesus de mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E se tem uma coisa que Jesus não aguenta, irmão, é quando nós clamamos pela ajuda dele. Jesus, ele não vira as costas jamais para a gente. Às vezes a resposta que ele dá não é a que nós queremos, mas que ele não fica omisso ao nosso clamor, ele não fica. Todas as vezes que nós dobramos os nossos joelhos, acabou de ler aqui o irmão Samuel, falando que quando nós entramos com confiança, né, no trono da graça, aleluia, Deus nos ajuda em tempo oportuno. E esses leprosos
por serem leprosos, não podiam chegar perto ali da população de Jesus, porque existiam algumas leis que eles tinham que já vir avisando que eles estavam chegando, gritando: olha, nós somos leprosos ou impuros, né? Alguns gritavam impuro, impuro. Eles tinham que passar quando tinha alguma multidão gritando impuro, para o povo poder abrir. Era uma lei que tinha naquela época. Por isso que a Bíblia faz questão de dizer que de longe eles clamavam por Jesus. Pode acompanhar aí, você vai ver. De longe eles gritavam porque eles não podiam se aproximar de Jesus por causa das restrições da lei. Mas, irmãos, o que eu acho lindo, irmãos, que Jesus vai até aquela aldeia e eu não vejo Jesus operando mais nenhum milagre naquela aldeia. Eu vejo Jesus indo, né, talvez com esse único propósito de tocar e de operar, melhor dizendo, de operar um milagre na vida daqueles leprosos. Sabe por que eu glorifico a Deus por isso, irmãos? Porque talvez você não saiba, os leprosos naquela época eram pessoas que eram jogadas à margem da sociedade. Eles eram colocados de lado. A pessoa, quando contraía a lepra, eu acho que eu já falei isso aqui, mas se eu falei, eu vou falar de novo. Ela tinha que abandonar o convívio familiar, abandonar a sua família, os seus filhos, sua esposa. Ele perdia emprego, perdia tudo. Ele tinha que ficar no lugar reservado para os leprosos, e naquele lugar, né, ele tinha que aguardar se a doença ia progredir, né, ou ele ia piorar, vamos explicar melhor, ou se ele ia melhorar. E de tempos em tempos, se melhorasse, ele ia até o sacerdote, se apresentava ao sacerdote, o sacerdote fazia análise nele, olhando: olha, não, melhorou mesmo, você está curado. Aí o sacerdote declarava que ele era curado, o sacerdote declarava que ele estava limpo, aí ele poderia voltar ao convívio familiar, poderia voltar para os braços da sua família. Louvado seja o nome de Jesus. Só que na maioria dos casos, irmãos, por ser uma doença degenerativa, não tinha cura naquela época, a medicina não tinha descoberta. A maioria dos leprosos, quando eles eram constatados leprosos, irmãos, o futuro deles era quase que certo, que primeiro eles perderiam tudo, a sua moral, a sua família, o seu emprego, né? E depois, mais tarde, eles perderiam o quê? A sua vida. Aí Jesus sai do conforto dos seus discípulos, da multidão, e vai até aquela aldeia por causa daqueles 10 leprosos que ninguém dava nada por eles, que ninguém olhava para eles, que ninguém acreditava neles, que ninguém depositava mais confiança neles, que todo mundo havia abandonado. Só que para Jesus, irmão, não existe lata de lixo. Para Jesus não existe causa impossível, e ninguém de ninguém ele desiste. Nós às vezes desistimos de um, nós às vezes desistimos de outro. Eu estou cansado de clamar, mas Jesus não desiste de ninguém, porque ele veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdidos. Aleluia! Deus não desiste de ninguém. Aleluia! Às vezes nós julgamos as pessoas. É que como pastor da igreja eu posso aqui, irmãos, eu tenho a obrigação de ensinar. Vou abrir um parênteses aqui. Às vezes nós colocamos as pessoas de lado, até mesmo dentro da igreja. Nós rejeitamos, fazemos panelas, grupinhos, porque a pessoa pecou, porque a pessoa errou, porque a pessoa, não tem o dinheiro, não, ela é de uma classe social. Irmão, caia na realidade. Se você é um cristão verdadeiro, siga os passos do mestre. Aqui não pode ter grupinho, aqui não pode ter panela, aqui não pode ter rejeição, porque se nós adoramos um Deus que não rejeita ninguém, nós também não podemos rejeitar ninguém.
Aleluia. Não importa se parou com a Mercedes aqui ou se entrou de chinelo de dedo, nossa obrigação é amar, abraçar, respeitar, cuidar e apoiar. Aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Ei, Jesus maravilhoso. Eu sinto a presença do Mestre aqui, irmãos. Aleluia. Ele não faz acepção de pessoas. Aleluia. Aí, irmãos, Jesus chega até aquela aldeia. É recepcionado por aqueles leprosos. Só que eu nem comecei a pregar ainda o que eu queria pregar, mas eu vou começar agora. Aí sabe, irmãos, como Jesus opera o milagre na vida deles? Se você lê os milagres de Jesus, depois lê na sua casa, lá você está de quarentena, dá tempo de você ler, pega assim, estuda os milagres de Jesus, o modus operandi de Jesus. Eu estudei tudo, eu tenho tudo marcado, irmão, tem tanta coisa marcada lá, louvado seja o nome de Jesus, porque eu gosto dessas coisas. Jesus fez um lodo, né, e passou no olho, né, outro Jesus impôs as mãos, outro tocou na orla, outro Jesus, irmão, vários modos que Jesus operou, só que esse modo de Jesus operar um milagre, irmãos, ele foi tremendo. Jesus não colocou a mão naquele leproso. Jesus não fez o lodo, colocou naquele leproso. Aqueles leprosos, melhor dizendo, não tocaram a orla da sua veste. Nem ele foi e tocou aqueles leprosos. A única coisa que Jesus fez foi olhar para aqueles 10 homens e falar, olha, vai e se apresentem ao sacerdote. E eles, automaticamente, numa resposta positiva, à ordem dada por Jesus, eles já se moveram. A Bíblia não relata que na hora que Jesus falou, eles foram curados. Vocês leram aí, olha aí para o texto. A Bíblia não fala que quando Jesus liberou a palavra para eles foram curados, não. A Bíblia fala que Jesus liberou a palavra, eles começaram a obedecer à palavra, e no ato em que eles estavam indo, eles foram curados. Eu gosto da parte do texto, irmãos, do versículo 14, que diz assim, olha aqui, olha a última parte, olha. E ele vendo-os, disse-lhes, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E a Bíblia diz assim, olha aí, irmão, vê se você pega isso aqui, olha. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Sabe o que isso significa? Que a cada passo, vamos supor que Jesus estivesse aqui, o sacerdote lá. Jesus falou, olha, vai e se apresente ao sacerdote. Os 10 saíram obedecendo. Grave essa palavra, obedecendo a voz de Jesus. Eles não precisaram ficar limpos para obedecer, não. Eles não foram curados primeiro para depois obedecer, não. Eles não receberam, aleluia, eu sinto a presença de Jesus aqui, irmãos. É a Bíblia, irmãos, não adianta vocês querem enfeitar, não, irmãos, é a Bíblia. Eles não precisaram receber para obedecer, não, a ordem foi ao contrário. Eles obedeceram. E no ato que eles foram obedecendo, aleluia, a cada passo em direção à obediência, eles começaram a ficar limpos. E cada passo rumo àquilo que Jesus mandou eles fazer, eles foram ficando limpos. Eu acredito que a lepra estava no corpo todo. A Bíblia não diz isso, eu acredito que conforme eles foram andando, o braço já começou a ficar curado. Aí mais um
passo a perna começou a ficar curada. A mais um passo a costa começou a ficar curada. Aí mais um passo a cabeça começou a ficar curada. Aí mais um passo o pé ficou curado. Aí vai indo, e o milagre aconteceu, irmãos. Aí no meio do caminho da obediência, aleluia, se eu tivesse que colocar um tema para essa mensagem, eu colocava assim, ó: Deus tem milagre no caminho da obediência. Deus tem milagres no caminho da obediência, igreja. Rabacanda labra chubianda, rabacanda labra cai. Ah, irmãos, nós somos tão místicos. O misticismo tem invadido a igreja. Nós queremos ver o mistério, o manto, aquele negócio todo, o profeta profetiza, nós vai até não sei quem e não sei que lá, porque nós queremos um milagre, queremos uma resposta, mas o milagre está no caminho da obediência. Irmão, eu posso dizer que eu sou abençoadíssimo por Deus, e eu não precisei ir atrás do Chiquinho das revelações, da Mariazinha profeta. Ah, irmão, é tanta campanha, não sou, é tanta campanha. Aí é 7 dias, é 7 semanas, passa no portal, pega no sal grosso, pega a vassourinha e vai monte, desce monte, vai para lá e vem para cá e faz isso, faz aquilo e faz aquilo. Estamos esquecendo do caminho da obediência. Alabacanda, labrachanda, arabacai. Eu sei que esse evangelho não é muito gostoso, porque o ser humano por si gosta de mistérios, né? Ele gosta quando o profeta vem aqui, assim te diz o Senhor. A gente gosta, irmãos. Só que, irmãos, o milagre acontece, sabe quando? Quando nós colocamos no nosso coração o desejo de obedecer a palavra de Deus. Estamos no meio de uma crise terrível. Estamos no meio de uma dificuldade que eu nunca vi. Só que se nós tivermos, olha aí os irmãos, eu não preciso ir longe não, no caminho da obediência, irmãos, os milagres vão acontecendo, sabe como? Olha, grava essa palavra, olha, naturalmente. É naturalmente. Com Jesus é assim, é naturalmente. Aleluia. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Deuteronômio 28, eu já falei desse texto aqui, eu acho bonito, fala assim, ó: se ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares todos os seus mandamentos, aonde tu fores, tu serás abençoado. Irmãos, tem tantos versículos que falam, olha, se você entrar, você vai ser abençoado, se você sair, mas se obedecerdes a palavra de Deus. Quem precisa de uma bênção aí? Deixa eu ver, seja sincero, irmãos. Entra no caminho da obediência. Decida obedecer. Decida se santificar. Decida abandonar o pecado. Decida assumir um compromisso, irmãos, com a igreja, com a obra de Deus, com o ministério que Deus te chamou. Decida. Talvez você está aí, e batalha daqui, batalha de lá, e vai, é tanto esforço para pouca recompensa. Sabe por quê? Você ainda não entrou no caminho da obediência. Irmãos, está pegando esse mistério aqui, irmãos? É sério, irmãos. É sério. Irmãos, esse tempo atrás eu estava pensando, irmãos, Jesus vai acrescentando as coisas na vida da gente. Irmão, é naturalmente. É você assumir o compromisso, irmãos, e Deus vai acrescentando naturalmente. E nós estamos vivendo dias de falta de compromisso.
Eu sei que tem grupos, irmãos, que não estão vindo ao culto, e eu respeito, e eu tenho que ser sensato o suficiente, por causa de ter alguém na família, grupo de risco, e estar preocupado com esse vírus, e aquele, eu respeito, nunca vou, irmão, ser irresponsável o suficiente, falar, não, você tem que vir, e não, cada um tem uma estrutura diferente, eu respeito. Só que tem gente que não está vindo, sabe por quê? Porque não decidiu ainda obedecer. Já vinha capengando, né, meu irmão? Vamos falar a verdade, irmão. Já vinha fora do caminho da obediência. Não estou aqui tacando pedra, nem criticando. Eu volto lá no que eu falei. Nós não podemos julgar ninguém, irmãos. Eu só estou falando aqui para isso não acontecer com você. Aí o que acontece? Vem um negócio dele, uma pandemia dessa, aí pega como muleta. Aí, em vez das coisas melhorarem, irmão, sabe o que vai acontecer? Não é praga, irmãos, é que está fora do caminho da obediência. Cada passo que nós damos uma obediência, rumo à pacificação, à santificação, Deus vai construindo um milagre na nossa vida. Ô, irmãos, eu falei aqui na sexta-feira que Davi construiu tudo que ele foi no anonimato, mas na obediência. Eu fico doido, irmãos, com alguns irmãos por aí, e eu creio e quero que essa congregação não seja desse jeito, que acredita em tudo, irmãos, mas não decide obedecer a palavra de Deus. Eu sei que essa mensagem aqui, irmãos, ela não é muito gostosa de se ouvir. Só que não tem chave. Eu fui pregar no começo do ano, tem essas campanhas, né? Um monte de campanha, né? Não sei o quê, não sei quantos dias. Aí me chamaram, porque eu não estava dirigindo, eu estava lá do segundo pastor Manuel lá, e eu sempre... Aí eu fui pregar em vários lugares, irmãos. Aí eu chegava lá, eu ouvia nos dias anteriores os pastores, não, olha, esse ano de 2020, Deus vai te dar o apartamento que você queria, a casa e não sei o que, não sei o que. Olha o que está acontecendo em 2020, irmãos. Esse ano vai ser o ano da virada, o ano da mudança, o ano disso, o ano daquilo, o ano daquilo lá, tantas promessas, irmãos. Aí Deus vem falar para a gente, não, esse ano de 2020 é o ano de nós entrarmos no caminho da obediência. Teve uma que eu fui pregar, a igreja entupida de gente, eu fui preguei exatamente esse texto. Todo mundo ficou olhando assim, falou, oh, acho que vai cair. Eu falei, irmãos, eu podia falar muitas coisas aqui, mas eu aprendi a ter compromisso com a palavra de Deus. E se nós não entrarmos pelo caminho da obediência, nenhum sacrifício vai nos trazer a recompensa de Deus. O Senhor olhou para Saul, né, através de Samuel, falou, Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. Eu não entendia isso, irmãos. Eu achava que todo o meu sacrifício eu ia conquistar o favor de Deus através do meu sacrifício, mas não. O favor de Deus se conquista quando você decide entrar pelo caminho da santificação. Coisa que já não se fala mais na igreja, mas nós temos que falar. E a santificação, irmão, não é o lugar onde a gente chega. Quem aqui pode bater no peito e falar, eu sou santo? Ninguém, irmãos. Não, você é. Ih, irmão, não sou não. Tenho as minhas fraquezas, as minhas limitações. Hoje mesmo eu acordei tão ruim, irmão. Tão ruim, tão triste, que só Jesus. Fui trabalhar hoje, era 6h30, eu estava lá, esperando assim, mas sabe quando o coração da gente está apertado? Irmão, sou tão pecador quanto você, irmão. Sabe qual que é a diferença de um e do outro? É que a gente decide obedecer, irmãos. É que a gente decide entrar
né, no processo de santificação. Santificação não é um lugar onde a gente chega, é um processo que a gente está dentro. Que a cada dia que a gente está ali, Deus vai mudando a gente fala uma bobeira, né? Quem fala bobeira aqui às vezes? Não, irmão, seja sincero. Fala coisa que não é para falar. A gente fala, irmãos. Aí no outro dia, a gente falou, no outro dia o Espírito Santo vem assim, porque a Bíblia diz que ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Fala, filho, você falou bobeira. Vigia essa sua língua. Aí você cala. Aí no outro dia você pisa no tomate, ele vem, ó, você pisou no tomate. Você precisa melhorar. Aí você vai entrando no caminho da santificação. Isso acontece, mas Jaqueline, as bênçãos vão vindo atrás da gente, irmãos. Oh, aleluia. As bênçãos vão vindo atrás da gente. Aí chega uma hora que é a hora que a gente mais precisa, ela nos alcança. Irmão, é no tempo certo ela nos alcança. Sabe por que o Ezequiel não arrumou trabalho antes? Porque era agora que eles precisavam. Deus não chega adiantado nem atrasado, Deus chega na hora certa. Então, irmão, independente se o mundo está desabando, vai dando passos de bondade, de obediência, que as coisas vão se encaixando. Assuma um compromisso nessa noite. Eu podia te falar um monte de baboseira aqui, irmão, fazer um monte de promessa para você, mas eu não vou ser irresponsável. Assuma um compromisso nessa noite. Depois você me conta. Depois você vem aqui testemunhar e fala, olha, aquele dia que o pastor falou, já estou terminando, aquele dia que o pastor falou para entrar no caminho da obediência, aleluia, eu decidi, não precisa, eu não vou chamar ninguém para vir aqui na frente, não vou mesmo. Porque às vezes a gente vem aqui na frente, irmãos, dobra o joelho, chora, faz aquele drama todo, mas saiu daqui para fora, acabou tudo. Era só emocionalismo. E eu não quero trabalhar no emocional de ninguém, senão tinha colocado, coloca aí um teclado, uma música no fundo, vamos abaixar as luzes, vem aqui, não, é a palavra de Deus, irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Decida nessa noite ser mais bondoso, decida nessa noite ser mais amoroso, decida nessa noite ser mais fiel, decida nessa noite ser mais compromissado, decida nessa noite ser mais crente, decida nessa noite orar mais, decida nessa noite se santificar mais, decida nessa noite abandonar esse pecado aí, que você acha que não tem ninguém vendo e Deus está vendo. Foi lido aqui nessa noite, eu sou bobo não, eu estava aqui ligadinho no trono, que o Senhor vê todas as coisas, não foi a leitura? O Senhor contempla tudo e todos, e eu sei, irmão, que tem pessoas aqui, que tem coisas escondidas, porque eu posso não ser aquele que sai rodopiando, não sei o que, mas eu tenho uma intimidade com Deus. Não precisa aqui ficar externando, eu oro tantas horas, eu não preciso disso. Mas tem pessoas aqui que tem coisas escondidas debaixo do tapete, que vivem uma fé de aparência, que vem para a igreja com aparência de santificação, se esconde atrás de terno, de gravata, de saia, de cabelo, de Bíblia, mas anda numa vida podre lá fora. E Deus nessa noite te chama para entrar no caminho da obediência, no caminho da santificação, senão você vai ficar dando murro e ponta de faca. Eu estou há 10 anos na igreja e minha vida não vai mudar. Porque se Deus te abençoar assim, você vai achar que assim está certo e não está. Vamos colocar de pé.